Olá meninas, bom dia. Hoje eu vim aqui, já tô pintando, tá bem cedinho ainda, o dia tá bem gostoso, né? E eu já comecei aqui a minha pintura. Eu vou mostrar pra você, essa bonequinha aqui já tá, eu já vou começar a finalizar ela, tá? Eu já fiz aqui, eu já bati o stencil, né? Agora eu vou dar os retoques aqui na minha bonequinha. Tô passando aqui um pouquinho de diluente. Só que eu percebi aqui uma coisa, pessoal. Deixa eu lavar aqui meu pincel. Pra você que é a primeira vez que tá aqui nesse vídeo, não me conhece, eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E eu te convido, né, pra você estar assistindo aí mais vídeos. Você tá olhando, vendo aí um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do meu trabalho. E se você gostar e quiser, se inscreva no canal, tá bom? Para você estar por dentro aí de tudo que eu vier fazer aqui. Então, meninas, olha, por exemplo, eu tô fazendo aqui essa bonequinha. Eu senti que aqui eu diluí muito a tinta, então a tinta ficou fraquinha. Então, antes de eu vir retocando, eu vou só passar mais um pouquinho aqui da cor do cabelinho da boneca, que é o tom de ocre, tá? Ocre ouro. Então, olha, em alguns pontos eu posso fazer isso, ok? Ai, entrou uma mosquinha no meu ouvido. Mesmo o trabalho estando seco, tá? Eu posso fazer isso se eu quiser. Olha, você sentiu aí que em determinado local... Isso quando você trabalha sobre o seco, tá, gente? Essa pintura aqui, eu tô trabalhando sobre o seco. Para pintar flores, o ideal é uma pintura assim mais porcelanizada, que é a tinta mais diluída, né? Para ficar uma tinta mais maleável. Mas aqui eu venho daquelas pinturas de pintar bichinho, sabe? Que é a pintura Country, tá bom? Que é pintar sobre a tinta seca já, tá? Então, em alguns pontos eu posso fazer isso, até mesmo dar uma clareada com outro tom. Mas eu não vou fazer isso aqui não, porque eu vou escurecendo mais ainda esse cabelinho, tá? Eu não tô passando tinta em tudo, mas alguns pontos que eu vejo, posso passar, tá bom? Aí, enquanto isso, eu deixo secar aí mais um pouquinho. Aí, aqui, olha, gente, eu tenho uma dificuldade assim. Eu não gosto muito de pintar. Peraí que minha tábua tá algum lapisinho caiu debaixo do pincel. Tá debaixo da tábua. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar aqui. Como que eu posso falar pra vocês? Eu não gosto muito de pintar com a tinta azul, gente, porque eu acho que o azul fica tão impregnado no pincel. Mas eu vou pintar aqui. Eu vou escolher aqui um pincel não tão... Olha, já tá com diluente, tá? Eu venho aqui. Aqui eu vou fazer umas margaridinhas. Então, eu só faço um círculo, tá? Eu não desenho pétala por pétala, não. Aí eu faço um círculo como se fosse um ovo frito. Olha, tá? Eu aqui tô vendo, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Eu faço como se fosse um ovo frito. Aqui, na bonequinha, eu senti que eu poderia ter colocado mais uma folha aqui para a cintura da bonequinha ficar melhor, para ficar mais fácil para minha cliente colocar a saia. Mas aí, na hora de eu pintar, eu nem me liguei nisso. Então, eu pintei, eu achei que a cintura ficou larga. Então, eu vou fazendo determinadas coisas para que eu consiga diminuir aqui a cintura. Agora, ela já tá
numa cintura que dá para colocar as sainhas. Lembrando, pessoal, por exemplo, essa é uma dica para quem compra já os tecidos pintados. Tem pessoas que me falam assim, Giane, qual é a medida da cintura da boneca para eu começar a fazer as saias? O que acontece, pessoal? Varia muito de boneca para boneca. Tem boneca que tem... depende do desenho aqui do risco. Então, tem boneca que tem a cintura bem fininha. Tem umas que tem uma cintura um pouco mais largas. Então, o que eu faço para que eu consiga dar essa ajustada? Quando eu vou fazer a sainha, eu coloco um laço, entende? Eu coloco algum adereço na parte da cintura que você pode estar ali nivelando. Se a cintura do crochê que você fizer tá menor do que a cintura da saia, você coloca um laço que chegue na altura aqui, ó, da medida da cintura. Entendeu? Você ajusta com alguns adereços por cima, ou coloca também, pode ser com florzinhas assim no acabamento da saia. Entende? Porque fica difícil de ter uma medida padrão para todas as bonecas, tá certo? Então, eu vou pegar aqui um azul. Esse azul que eu tô usando é o azul cerúleo. Acho que é assim que se fala. Então, eu venho aqui nesse ovo frito e puxo. Olha. Venho aqui no outro, a mesma coisa. E dou essa puxada aqui. Os miolinhos não vai ficar todas no mesmo tamanho, tá? É bom umedecer bem, para essa tinta ficar bem... Olha, no outro, vem a mesma coisa. Aqui, olha, não preciso colocar muita tinta, tá? No meu pincel. Vou em todos. Então, aqui, pessoal, eu preenchi, tá? Todas as minhas rosinhas. Rosinhas não, vai ser margaridas, tá? Aí, só que aqui, ó, eu preciso dividir essas margaridas. Você pode estar usando um tom mais escuro aqui, mas um azul mais escuro, mas eu vi que eu não comprei. Eu não tenho aqui, na verdade, o meu azul marinho acabou. Eu vou pegar o sépia, tá? Nos intervalos, eu venho aqui, ó, de uma margarida para outra. Eu vou colocar esse sépia, tá? É só para dividir mesmo. Ok? É bem simples assim, pessoal. A minha pintura, a forma de eu pintar, é uma pintura para eu conseguir dar produção. Vocês podem ver aí os dias que eu tenho mostrado algumas coisas. Até hoje ainda não acabei, não finalizei nenhum pano. Agora que eu vou começar a finalizar. E ainda assim, isso porque eu tô fazendo de uma maneira mais rápida possível, tá? Então, é isso. Olha aqui nos cantinhos aqui. Porque depois também, quando a tinta estiver seca, eu vou... Tá balançando aqui, pessoal, a mesa tá em falso. Porque eu puxei ela e ela tá meio em falso, tá? Depois eu vou vir retocando, tá? Todo esse desenho.
Eu sempre deixo o que eu vou pintar com azul, assim, pessoal, por último, porque justamente que eu acho que é uma tinta difícil para sair do pincel. Eu não sei se é uma impressão minha. Deixa eu limpar aqui. Eu vou diluir um pouquinho a minha tinta branca. Eu coloco no potinho mesmo, tá, pessoal? Coloquei um pouquinho de água mesmo, que é o que eu tenho aqui. Eu tenho até que comprar eu gosto de ter um pouquinho de soro, mas eu não tenho aqui. Mas como eu vou usar tinta aqui na hora, as minhas tintas não dá tempo de estragar, tá? Eu sempre diluo assim, não a minha aqui, porque eu uso todos os dias, né? Então, olha, agora eu venho fazendo as pétalas das margaridas. Eu escolho uma aqui. Meu pincel tá um pouquinho grande. Deixa eu ver um outro aqui menor. O outro tá lá em cima. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar melhor. Eu gosto de deixar ela bem diluída mesmo. A tinta branca da primeira fase. Com esse aqui que é melhor. Na minha cabeça, pessoal, eu venho separando, tá? Essas pétalas. Vou falar aqui para vocês como que vocês podem também, pra gente poder dar movimento a ela. Não ficar muito, aquelas pétalas muito paradas. Lembrando que depois que tá seco, eu venho fazendo mais pétalas, tá? Por isso que eu gosto de fazer essa parte quando tá bem a tinta diluída. Aqui, vou escolher essa daqui. Essa daqui eu vou virar, ela fica um pouquinho mais virada pro rostinho da bonequinha. Então, olha, eu vou aqui, ó, em cima, ela gordinha aqui e puxo ela afinando. Você pode marcar aqui, ó. É só uma marcação, como se fosse os pontos cardeais. Olha aqui. Aí, aqui. Aí, você vai dando movimento, olha. Essa você vai colocando um pouquinho mais pro lado. Olha. Aqui. Essa já vem com um pouquinho mais pra cá. Essa um pouquinho mais pra cá, ó. Entre uma e outra, tá? Uma aqui embaixo. Porque vai ter horas, quando vai chegando, elas vão se encostando, a gente vai colocando menorzinhas, né? Ó. Aqui. Encaixa uma aqui no meio. Venho com essa aqui. Encaixo ela aqui. Eu posso passar por cima de uma outra pétala, não tem problema, tá? Por isso que depois eu vou retocando, aí eu vou definindo mais ainda as pétalas. Então, não tem problema de eu passar uma entre a outra. Essa daqui, olha, na parte de cima, eu marco, venho do lado, marco a outra. A parte de baixo tem que ficar mais fininha. O seu pincel aí que vai definir também o tamanho, tá? Olha. A parte de baixo você vai dar um pouquinho mais de movimento para definir, ó, da onde ela tá saindo, ó. Depois eu vejo que eu coloco uma entre a outra, que vai dando uma sobreposição aqui nas pétalas. Só que eu faço isso depois que tá seco, para as pétalas aparecerem. Se eu enfiar um montão de pétala uma por cima da outra, a tinta aqui tá úmida. Então, vai sumir tudo, tá? Ainda mais que tá diluída, eu diluí a tinta. Ok? Eu faço assim, esse ramalhetezinho de margarida, tá? Aqui. Como eu já tenho essa divisão na minha cabeça,
Então, eu vou indo. Aí, quando for fazer o miolinho, eu vou definir a posição aqui das flores, tá? Aí, eu vou colocando a flor de baixo, a flor por cima. Ok? Olha, vai ficando assim. Eu que vou dar movimento a essas folhas. Essas folhas não, essas flores, ó. Isso aqui eu já vou botar mais aqui assim, mais de frente. Ela tá mais por cima. Eu tô passando lá por cima da outra. Olha. Por cima dessa. Porque aí quando tiver seco, você pode vir com um pincel menorzinho, fazendo as divisões aqui de uma flor para outra, tá? Então, é isso, meninas. Vou continuar fazendo. Aí, quando tiver seca, eu venho mostrando para vocês aqui, tá? Como que eu vou finalizar aqui as minhas flores. Ó, essa aqui eu vejo que dá para colocar uma aqui ainda. Depois, quando ela tá seca, a gente vai sobrepondo. Agora não dá porque tá úmida, tá molhada. Então, vai sumir tudo aqui, vai ficar um borrão tudo branco. Tá certo, meninas? Então, quando tiver sequinho, eu vou vir aqui mostrando pra vocês. Então, meninas, já tá seco aqui as minhas florzinhas. Então, as pétalas aqui já tá bem sequinha. Deixa eu pegar aqui um pincel. Deixa eu ver se esse pincel vai tá bom. Me perdoa aí, pessoal, o barulho, tá? Agora aí o vizinho começou a fazer, sei lá, negócio de obra, mas se eu não fizer, né, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá bom? Se eu não encarar aí o barulho. Então, vamos lá. Com uma tinta que uma tinta que não esteja diluída, tá? Então, eu venho por cima aqui, olha, das pétalas. Aí, eu vou ter que ir uma por uma, tá, pessoal? Aí, pode estar fazendo com um azulzinho clarinho, sabe? Tudo isso vai fazer com que a sua pintura fique ainda mais enriquecida. Mas, aquilo que eu falo para vocês, a minha pintura é uma pintura de produção, tá? Então, eu procuro fazer ela que seja de uma maneira mais rápida, mas sem perder também a beleza do artesanato, do feito à mão, tá? Mas se eu for fazer a pintura de uma maneira mais tranquila, daquelas que a gente faz bastante sombra, bastante luz, eu não conseguiria dar conta da produção, tá? Então, é assim que eu venho trabalhando. Algumas pétalas não há necessidade de eu estar avivando, tá? As que estão mais por fora aqui, olha, que eu procuro. Eu vou dando sempre, procurando dar um pouquinho, ó, de movimento às pétalas. Tô com a mão muito na frente. Ok? Então, é assim, meninas.
Essa tinta também vai aderir ao tecido, mesmo ela estando seca. Não sai depois, tá, pessoal? Que lava o pano, porque a tinta tá sobre uma tinta seca, não sai, tá? Eu boto mais por fora, assim, olha. Para dar uma preenchida a mais. Aqui assim, olha, você pode vir com umas menorzinhas. Então, aqui o foco do desenho, do trabalho em si, é a boneca, tá? Se você for pintar um pano de copa de margarida, então você tem que fazer o mais caprichado, o mais enriquecido possível, né? Por quê? Porque o tema central é a margarida. Aqui no caso, são as bonecas, tá? Nesse caso aqui, eu não uso a cachorrada. Nesse caso aqui, eu não uso o stencil para colocar essa florzinha, tá? Aqui eu fiz à mão. Se fosse no stencil, seria mais rápido. Mas essa bonequinha aqui, eu gosto de fazer à mão, porque essas florzinhas são fáceis e rápidas, ok? Então, é isso. Aonde eu vejo que eu posso estar colocando, olha, uma a mais, eu vou colocando, eu vou preenchendo. Ok? Então, é isso, meninas. É desse jeitinho aqui que eu pinto essas margaridas. Aonde você vê a necessidade de estar colocando mais pétalas, você pode estar fazendo. Eu vou preencher o miolinho aqui como eu preencho, de uma maneira também simples. Deixa eu ver aqui meu pincel. Eu vou estar passando aqui a cor amarelo ouro, tá? Olha, aqui no centro, o amarelo ouro. Posso vir de uma vez só, tá? Em tudo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Tá bom? Porque às vezes eu vou fazer... Esse pano aqui eu já pintei ele várias vezes. Mas às vezes a gente vai fazer e já não dá mais tempo de estar mostrando. E eu tô realmente fazendo... Eu não posso me distrair em momento algum, para eu não me perder aqui, né? Principalmente porque eu tenho que estar olhando as fotos que as clientes me enviaram. Senão eu pinto errado, aí tem que pintar de novo aquele pano que eu já tinha feito. Aí atrapalha um pouquinho. Olha, venho aqui com caramelo. Essa florzinha aqui, eu vou botar ela virada pra cá. Então, eu venho com caramelo aqui, olha, nesse fundo aqui. Faço assim, bem simples. Essa daqui pra cá. Essa daqui. Essa daqui eu já vou botar aqui, ó. Ela tá mais de frente, tem que ver a pétala. Isso
Aqui já tá virada pra cá. Esse aqui é o caramelo, tá? Tô colocando caramelo. Quiser dar mais uma aprofundada aqui, olha, deixa eu ver aqui. Um pouquinho de sépia, bem pouquinho. Aqui. Eu venho aqui. É aonde eu coloquei o caramelo, tá? Deixa eu limpar aqui para ele não ficar assim com aspecto de estar manchado. Então, eu tenho que tirar o excesso de tinta do meu pincel. Senti que ficou mais escuro, eu volto com um pouquinho do amarelo, tá? Bem pouquinho, para dar uma limpeza. Ok, meninas? É assim que eu faço essas margaridas dessa bonequinha aqui. Aí eu venho agora com branco. Pode ser com amarelo clarinho, tá? Como eu tô com branco, já tá mais fácil aqui pra mim. Então, ó, vem com branco só pra dar uma pequena iluminada nessa parte de cima. Pra onde está virada a minha margarida. Sempre com pouca tinta no seu pincel, não enche o pincel de tinta se o desenho ainda assim for pequeno. E também porque aqui no miolinho tá seco, mas quando a tinta tá seca, pessoal, não enche o pincel com muita tinta, porque senão você não vai conseguir limpar caso você erre alguma coisa, mas você não vai conseguir limpar, fazer uma limpeza. Se precisar, tá? Deixa eu ver aqui. Tiro o excesso. Aqui, olha, aproveitando... Ai, eu molhei o pincel. Aproveitando que meu pincel tá seco, eu venho na tinta que não é diluída, com a cor branca, com branco. E venho aqui, olha, e boto uma iluminação aqui maior, que é uma luz seca. Meu pincel tá seco, no pincel chapado mesmo, tá? Não é o pincel, ó. Tem que ser o pincel seco, tá bom? Se fizer com pincel úmido, vai espalhar essa tinta todinha em cima do seu desenho. Eu gosto de botar uma luz mais intensa, não, eu poderia vir aqui com rosinha clarinho, vai ficar com uma luz mais fraquinha, com menos intensidade, mas eu acho que com branco, para as bonequinhas, chama mais atenção. Visualmente falando, quando a cliente da minha cliente for comprar o pano, ela vai se sentir mais atraída, porque a cor vai ficar mais vibrante. Então, tudo isso é para tornar também a venda fácil, tá? Facilitar a venda. Porque se você pinta o pano e vende dessa forma como eu estou vendendo, como eu vendo, o que acontece? Você vai sempre ter trabalho, você vai ter sempre venda e você sempre vai... a cliente, né? A sua cliente, ela vai estar sempre te fazendo pedido, se a venda dela for boa. Entende? Então, é isso, meninas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu também esqueci aqui, olha. Aqui eu falo risquinho, assim, ó. Eu tô usando aqui um pretinho diluído, fraquinho, tá? Não coloca muito, que não é para aparecer assim tanto. Mas é para dar um acabamento melhor a nossa florzinha.
procurando sempre dar o mesmo direcionamento, dar um movimento, não fazer ele muito retinho. Eu vou com pincel 0 aqui. Esse meu pincel nem tá tão bom assim, mas na loja não tinha esse pincel aqui. Porque eu gosto de usar o pelo de Marta, tá? E não tinha o pelo de Marta, só tinha o sintético. O sintético é aquele que vem com cabo creme, um marfim assim, sabe? Eu não gosto daquele não, aquele é de plástico. A cerda dele é de plástico. Eu gosto do pelo de Marta, que é pelo mesmo, tá? Então, é isso, meninas. Deixa o seu joinha, tá bom? Para nos ajudar. Se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. E é isso, mais uma vez, pessoal. Eu vou continuar aqui fazendo, vou fazer em todas, e é assim que eu faço, tá bom? Esqueci aqui, antes que termine o vídeo, né? A gente tá aqui na correria, deixa eu ver aqui. Eu falo isso, eu não gosto de falar muito isso não, pessoal, que eu tô na correria. Parece que a gente tá sempre atrasada, mas realmente a gente tá atrasada. Mas eu não gosto de ficar falando isso não, que aí parece que eu tô cada dia mais atrasada. Então, eu evito. Às vezes eu falo, mas eu já tô tão assim, a minha mente já fica tão... que eu sei que não é legal ficar falando. Ai, tô atrasada, ai, tá atrasada, tô na correria. Então, às vezes eu falo e logo em seguida eu mesmo me corrijo, tá bom? Eu vejo, pessoal, olha, já terminei esse vídeo aí umas 2 vezes e não consegui terminar. Eu vejo que quando eu tô fazendo vídeo, eu falo muito tá bom, tá? Eu já percebi isso. É vício, né? Vai dando um vício na fala e é coisa que eu preciso estar corrigindo, né? Pra quem tá ouvindo, de repente fica muito chato ficar ouvindo o tempo todo a pessoa repetir as mesmas palavras. Mas a gente vai melhorar aí, ok? Então é isso agora de verdade, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.